Muito boa noite. É com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos, aproveitando, mais um domingo, enquanto saímos do conforto dos nossos lares, para virmos aproveitar e aprender um pouquinho mais das leis de Deus à luz da doutrina espírita. É sempre uma oportunidade abençoada, então vamos aproveitar. Bom, vamos fazer aquele nosso momento de interiorização para, através do recolhimento, fazermos a nossa prece. Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esse encontro. Que possamos aproveitá-lo, Senhor, na medida em que vamos aprendendo sobre as suas leis à luz da doutrina espírita, procurarmos vivenciá-la, porque sabemos que só assim fará a diferença. Obrigada, Senhor, pela oportunidade desse encontro. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Terezinha, falando sobre espiritismo e educação. Boa noite a todos, Mais um domingo, mais uma oportunidade de estudar e também de aprender, E como não poderia deixar de ser, o mês é todo propício para falar educação. É o mês da educação. É o dia do professor hoje, Essa semana foi o dia da criança e o aniversário de Kardec, que foi um dos maiores educadores que nós conhecemos, que aconteceu agora também no mês de outubro. Então, aproveitando toda essa temática que está relacionada ao mês, vou falar um pouco sobre educação e espiritismo. Bom, educação e espiritismo. Reencarnação como processo educativo. A gente vai ver, que a educação não só é educação a nível intelectual, mas a nível moral e espiritual. A gente vai fazer, essa brincadeira, esse jogo, como é que fala? Jogando na bola para lá e para cá, entre essa necessidade que nós temos de adquirir conhecimentos na área da intelectualidade, para que a gente possa saber escolher, porque nós só temos poder de escolha a partir do momento que nós conhecemos. Sem conhecimento, não há como fazer escolhas. Então, é necessário o conhecimento para fazermos as escolhas. E isso deve acontecer tanto no nível intelectual, como no nível espiritual. E vamos nós. O que é educação? Essa educação aqui foi abordada a nível espiritual, a nível do espiritismo. É uma espírita que assim a definiu. É lógico que ela serve e deve servir, deve pautar a educação acadêmica que se fornece nas escolas, nas universidades. E talvez por não trilharmos por esse caminho, que tanta coisa tem dado errado, como a gente tem visto aí na educação, que a gente prioriza uma educação para formação apenas intelectual, e não uma formação holística, ou seja, uma formação do homem no seu inteiro teor, integralmente. Educação é toda influência exercida por um espírito sobre o outro, no sentido de despertar um processo de evolução. Essa influência leva o educando a promover autonomamente o seu aprendizado moral e intelectual. Educar é, pois, elevar, estimular a busca da perfeição, despertar a consciência, facilitar o progresso integral do ser. A educação, ela só realmente acontece quando você se preocupa com integralizar todas as áreas do conhecimento humano, como a moralidade, a intelectualidade e a intelectualidade. Então, é necessário todo esse cabedal de conhecimento para que nós possamos dizer que um ser é educado na íntegra. Ele tem que conquistar conhecimento em todas essas áreas. E aí,
continuando, ela ainda defende. A educação, né, não é um conjunto de coisas exteriores a serem transmitidas pelo educador para o educando, mas uma influência de espírito para espírito. Então, o professor, o educador, ele exerce uma função bastante significativa na vida do educando, daqueles que passam pelas suas mãos, né, pela sua sala de aula. E esse espírito, né, que tanto o espírito do educando como do educador, eles estão em diálogo, né, uma relação dialógica. E é necessário que haja um comum acordo, né, que a transmissão desse conhecimento não seja somente a nível intelectual. Por exercer essa forte influência sobre o educando, ele tem como, principalmente nas séries iniciais, a criança tem como grande referência em sua vida o professor. Então, é necessário que ele tenha valores, princípios, ética e todo um cabedal de moralidade para atuar em sala de aula. Porque o aluno, a criança, se espelha no professor. É exatamente isso. Porque o professor exerce essa influência, conforme eu estava dizendo, e é necessário que ele tenha essa autoridade para com o aluno, né? Porque senão vira o que a gente tem visto aí ultimamente, né? Essa confusão que tem acontecido. E aí a gente vai repassar isso aqui agora para a gente ver, né? Então, essa aí foi a definição que a gente viu em relação à educação segundo o Espiritismo, que é o espírito exercendo a autoridade sobre o outro, né? Influência sobre o outro. Então, é necessário que esse professor esteja preparado, logicamente, não só de forma do conteúdo programático, mas esteja preparado emocionalmente, psicologicamente, para atuar em sala de aula. É uma das profissões que, né, normalmente, quando se vai ao médico e diz que está com algum problema de ordem psicológica, o médico quase que instantaneamente libera da sala de aula, porque é uma profissão que exige que você esteja o tempo inteiro em equilíbrio, né? É claro que tem os momentos que a gente também, o humano, sai um pouquinho, mas, em geral, a gente tem que manter-se equilibrado, né? E vamos aí. Por que educar? Essa é a pergunta. Há um elemento que não se ponderou bastante e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a moral. E nem ainda a educação moral dada pelos livros, mas a que consiste na arte de formar caracteres, aquela que cria os hábitos, porque educação é conjunto de hábitos adquiridos. A desordem e a imprevidência são duas chagas que somente uma educação bem compreendida pode curar. Nisso está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Essa resposta, né, para que educar, encontra-se no Livro dos Espíritos, comentário sobre a questão 685. Ou seja, é necessário educar, não só educar academicamente, né? É necessário educar o espírito, educar para a vida, educar o homem no seu sentido amplo e completo, né? Por quê? A desordem e a imprevidência são duas chagas que somente uma educação bem compreendida pode curar, né? Ou seja, pode curar os nossos males, as nossas fraquezas, os nossos vícios, né? Então, o que acontece? Quando nós optamos por educar, a gente, né, educador aqui, eu estou falando aqui no plano Terra, a gente está assumindo uma missão muito importante. Porque às vezes a gente fica imaginando assim, né, porque em geral fica assim, minha missão é muito pequena na Terra, fica querendo grandes missões. A paternidade é uma missão muito grande, a maternidade é outra muito grande. E a nossa profissão, se bem exercida, também é uma missão muito grande. Há umas com maiores comprometimentos, como é o caso do educador, do professor, porque ele forma, né,
caracteres. Ou seja, ele ajuda na formação do indivíduo no todo. Primeiramente, essa missão é atribuída aos pais. Mas o que a gente tem visto ultimamente é que tem ficado muito à mercê. Ou seja, os pais não... As famílias estão esfaceladas. Quando não esfaceladas, os pais pouco contato têm com as crianças, em decorrência do trabalho, de cada um sair para um local para trabalhar, ganhar a vida. Muitos pais separados, muitas mães arrimo de família. E o que acontece? A criança fica à mercê da escola. Ou seja, a escola é que tem a função de educar, em todos os sentidos, né? E quando, na verdade, nós teríamos, a escola, o educador, teria outras funções. E a gente está passando por um período que a gente tem que ensinar o básico do básico do básico. Ou seja, noções mínimas que deveriam ser passadas pelos pais em casa, né? Então, mas o Espiritismo defende a ideia de que só nós alcançaremos a perfeição através da educação, a educação do espírito, né? Não é a educação acadêmica, é lógico que ela ajuda, ela contribui para o nosso crescimento, para nossas escolhas, mas ela não é responsável pela nossa moralidade. Essa é unicamente pela nossa moralidade. É necessário que essa educação acadêmica venha acompanhada da educação moral. Então, nós, enquanto espírita, temos dupla responsabilidade. Dupla responsabilidade. Por quê? Temos a função de educar intelectualmente aqueles que passam pelas nossas mãos, mas também contribuir para essa educação espiritual, para esse crescimento moral. Por que educar ainda? Somente a educação pode reformar os homens. Questão 796, o Livro dos Espíritos. Então, somente a educação pode reformar os homens. Nós não vamos reformar os homens fazendo cirurgias plásticas, nós não vamos reformar o homem fazendo com que eles se vistam melhor, que falem melhor. Não, somente através da educação. A educação como um todo. Quando eu falo aqui educação, eu não falo simplesmente de escola, porque o que a gente está vendo hoje é que os pais, na grande parte, colocam as crianças dentro da escola em cursos o maior tempo possível, porque eles estão cheios de atribuições, então uma hora está no balé, outra hora está no inglês, outra hora está no violão, enfim, na natação, outra hora está na escola, enfim, ele está com infinidade de responsabilidades acadêmicas, de responsabilidades de estudos que permeiam a área da intelectualidade. Mas não é essa simplesmente a única preocupação que os pais devem ter. Ela deve ter a preocupação com a educação como um todo. É pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Está contida nas obras póstumas de Allan Kardec essa ideia de que somente a educação, e só através dela, não simplesmente através da instrução, é que a humanidade se transformará. Cada dia no corpo, cada dia que nós, encarnados, temos a oportunidade de estar vivendo num corpo, é uma lição de vida que nos cabe aproveitar integralmente. Nós não devemos desperdiçar em nenhum momento o tempo que temos de aprendizagem. O espírito nasceu para triunfar, para vencer. As dificuldades que enfrenta quando encarnado fazem parte do seu aprendizado para alcançar a meta para a qual foi criado, de forma inevitável, a perfeição. Todos nós estamos fadados à perfeição, mas para isso todos nós passamos pelo processo da aprendizagem. Seja hoje, amanhã ou depois, podemos adiar, mas não vamos permanecer eternamente na ignorância. Uma hora, em algum momento, teremos que aprender. É por isso mesmo que cada etapa vencida se constitui em patrimônio que enriquece o espírito. Então, cada vez que a gente vence, cada coisa que a gente aprende, cada situação que a gente vence de dificuldade, cada obstáculo,
vai se constituindo o nosso patrimônio, o patrimônio pessoal que vai enriquecendo o nosso espírito, né? Somos espírito. Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? A resposta, né, da questão 132, resumida, apresenta 2 objetivos. Para quê? Qual a finalidade de encarnarmos? A lei de Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Ou seja, é a oportunidade que Deus nos dá de refazermos o nosso percurso. E para isso precisamos encarnar, para isso precisamos reencarnar, para aprender, para fazer diferente aquilo que nós fizemos de uma forma não corretamente numa era anterior. O outro objetivo seria dar ao espírito condições de cumprir sua parte na obra da criação. Porque todos nós temos uma parte a cumprir. Nós devemos, né, sempre pensar que somos responsáveis por alguma coisa. Nós não estamos aqui a passeio, nós não estamos aqui simplesmente viajando sem fazer nada, só por turismo. Nós temos responsabilidades, compromissos assumidos. E por isso temos que cumprir a nossa parte na criação, ajudar, né? Criando, educando, enfim, são muitas as maneiras de contribuir para a criação divina, né? Com a criação divina. Aí tem existência única, né? É uma pergunta, uma indagação, né? Não se pode compreender que o espírito, destinado à perfeição, consiga realizar todo o processo numa só existência física. A lei da reencarnação nos demonstra dessa forma, que a natureza não dá saltos. Então, existência única, nem pensar. A natureza nos ensina, né? A lei da reencarnação nos ensina que a natureza não dá saltos. É necessário gradativamente o processo do progresso, seja ele de ordem espiritual, intelectual ou moral. Por isso, é necessário várias existências. Ou seja, encarnarmos, reencarnarmos, desencarnarmos, encarnarmos, desencarnarmos e sucessivamente, né? Até chegar o momento que a gente venceu essa parte, né? Vai chegar o momento, mesmo que não seja nessa, mas daqui a pouquinho a gente vai com certeza conseguir vencer. Aí sim, pluralidade das existências. Assim como o aluno pode repetir o ano escolar, porque não aprendeu o conteúdo, não aprendeu matemática, geografia, história, português, 1, 2 ou mais vezes, eu tive aluno que repetiu 10 anos do sexto ano escolar, né? O espírito que não aproveita bem a sua existência na Terra pode permanecer estacionário por muito tempo, conhecendo maiores sofrimentos e atrasando, assim, sua evolução. Então, comparando a nossa vida com a escola, é exatamente isso. Quem não aprende, faz recuperação, perde, né? Repete o ano, e sucessivamente. Então, a gente, se não faz direito, se a gente não vive, né, de uma forma adequada, as nossas atitudes, as nossas ações no mundo não são adequadas, temos que voltar outras vezes para refazer o percurso. Então, é a necessidade da reencarnação e, portanto, pluralidade das existências. Assim, reencarnar é voltar a viver num novo corpo físico. É uma nova oportunidade de aprendizado, como prova do amor de Deus para com seus filhos. A cada nova existência, o espírito dá um passo para diante no caminho do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Ou seja, nós só deixaremos de reencarnar, né, de assumir um corpo, quando nós nos purificarmos, né, quando a gente deixar de lado todas as nossas imperfeições, todos os nossos vícios, né? E aí sim, nós vamos viver em outras dimensões, em outros planetas e com outros corpos, né? Bem mais fluídicos, bem mais
vamos dizer assim, bem mais leves do que nós temos. Nós não teremos necessidade de reencarnar na Terra, sim em outros planetas mais adiantados. Mas até lá a gente tem uma caminhada longa e muito longa ainda a ser feita. Finalidade da reencarnação. A lei da reencarnação é um movimento de amadurecimento do espírito, ou seja, nós vamos amadurecimento através do conhecimento, né? A criança, ela vai aprendendo de uma forma vagarosa, né? A gente vai vendo que logo ao nascer ela é totalmente dependente dos pais, principalmente da mãe, e com o tempo ela vai se libertando, né? Vai amadurecendo, crescendo e vai adquirindo autonomia. Assim é o espírito, né? Nós vamos, aos poucos, vamos amadurecendo através da aprendizagem e do conhecimento. Promover a evolução é outra finalidade, através da transformação moral e espiritual. É outra finalidade da reencarnação. Reencarna-se para aprender. A gente não reencarna sem objetivo. O objetivo de reencarnar era a aprendizagem. Reencarna-se para aprender, educar-se, crescer, a partir de novos elementos, de uma nova oportunidade, num novo ambiente, onde se possa construir ou reconstruir sua própria elevação espiritual. Então, nós ganhamos um novo corpo, uma nova oportunidade, vamos viver num novo ambiente, talvez com os mesmos espíritos, ou não, para construir e reconstruir a nossa vida e alcançar uma elevação maior. Superar, outra finalidade, superar a condição humana através das reencarnações na Terra e em outros mundos habitados, atingindo a espiritualidade através do conhecimento das leis de Deus. Ou seja, nós vamos deixar o lado humano, a humanidade, né? O que há de mais grosseiro em nós, os nossos vícios, os nossos defeitos, e vamos cada vez mais nos espiritualizando, tá? Processo de aprendizagem. O aprendizado se dá através das experiências vivenciadas no plano físico e no plano espiritual. A gente não só aprende quando está encarnado, a gente aprende também quando está desencarnado em outro plano, né? Tanto no físico e no espiritual. O espírito está sempre começando a partir de onde ele parou. Ele pode não se desenvolver muito, mas não regride. Ou seja, nós não iniciamos a caminhada desde o início. Nós vamos pegar a partir de onde paramos. A partir de onde está o erro, dali para frente que vamos consertar. O que já está feito, o que já está certo, a gente não vai refazer, né? Então, a gente vai começar sempre essa caminhada, essa reencarnação, a partir de onde a gente parou. O que a gente já aprendeu não tem necessidade de refazer. As leis de Deus nem sempre utilizam o mesmo modo que o ser humano atuou no passado para educá-lo no presente. Ou seja, tem olho por olho, dente por dente, mas não quer dizer que exatamente se eu matei com tiro, eu vou morrer com tiro, eu posso morrer de uma outra forma, né? Eu vou pagar, mas não quer dizer que seja da mesma maneira, passando pelo mesmo processo. Eu vou sofrer, sentir dores, eu vou pagar por aquela situação, mas não quer dizer que seja da mesma forma. A justiça se processa de forma a educar o espírito, não puni-lo. A gente tem a ideia, Deus está fazendo isso para nos castigar, para nos punir. Não é. O nosso sofrimento, a reencarnação, as nossas dores, os nossos problemas estão na necessidade de reajustar. É a justiça através da educação. Temos que sentir na carne as dores que ocasionamos em outros. Ou seja, temos que nos purificar, nos melhorar. Para tal, então, é necessário a gente passar por determinadas situações de sofrimento, obstáculos, dificuldade, mas não como forma de punição, mas sim como forma de nos educar, de aprender. O mecanismo de aprendizado pode ocorrer na mesma existência, ou seja,
na mesma encarnação, eu faço alguma coisa errada nessa encarnação e eu posso passar pelo processo de aprendizagem nessa mesma encarnação ou não. Pode se dar após várias encarnações, não quer dizer que seja na seguinte, pode passar 2, 3 e logo em seguida eu entrar pela aprendizagem, né, pagar por a situação. Às vezes, há necessidade de reunir pessoas várias num processo único. Vamos imaginar, eu cometi algum tipo de infração que na próxima encarnação eu não tenho a possibilidade de pagar por aquela situação porque eu necessito de vir num grupo que ainda não está preparado para encarnar, ou ainda está encarnado, ou já está numa situação diversa. Então, eu tenho que aguardar o momento oportuno para que aquele grupo, né, que estão comprometidos junto comigo para pagar tal situação, vir numa ocasião em que todos possam pagar por aquela situação, né? Então, não quer dizer que eu fiz agora, tenho que pagar na próxima encarnação. De repente, a reunião de espíritos necessário para o cumprimento daquela prova, daquela expiação, não vai ser possível na próxima. É necessário guardar 1, 2 ou mais encarnações para isso. Mas não tenhamos pressa, porque um dia vai chegar e a gente vai pagar. Isso é o que nos importa, né? Que a gente vai pagar. E o processo de aprendizagem, né? A gente sabe que vamos evoluindo ao longo do tempo. Assim como o mineral lida com a atração e repulsão, porque a gente passa pelo processo, né, do anjo, do átomo ao arcanjo, né? A gente vai evoluindo. Então, aqui, o mineral lida com a atração e a repulsão. O vegetal lida com relacionamento com o meio. O animal lida com o instinto. E vamos caminhando, vamos evoluindo. E o homem lida com o livre-arbítrio. E ele existe como uma das atribuições do ego, do eu, né? A atribuição de cada um de nós. Então, o processo de aprendizagem vai se estendendo, né? Assim como vamos evoluindo. Esquecimento do passado. Recebemos um equipamento novo quando vamos reencarnar, né? É o corpo, o cérebro, uma nova personalidade e experiências no meio que vamos renascer. Ou seja, recebemos um equipamento novo, mas o arquivo é o mesmo. Ou seja, o espírito é o mesmo. Só vamos receber corpo, cérebro e uma personalidade diferente para desenvolver essa moralidade, essa espiritualidade, essa intelectualidade, né? Então, a gente recebe equipamento novo, mas com um arquivo antigo que a gente vai jogar ali para desenvolver e aprimorar. A evolução do espírito se dá progressivamente, né? De uma forma lenta, progressiva. Pois ela está intimamente ligada à experiência através de lutas expiatórias e provas. O espírito caminha em busca do próprio aperfeiçoamento. Não adianta a gente entregar essa função, essa tarefa para outro, né? Cada um de nós somos responsáveis pela nossa evolução e somos nós mesmos que vamos buscar e que vamos caminhar em busca desse aperfeiçoamento. Para alcançar esta evolução, é necessário aprendizado e o espírito só pode alcançá-lo encarnando e reencarnando, quantas vezes for preciso para adquirir mais conhecimentos através das múltiplas experiências de vida. Então, o nosso conhecimento, ele é adquirido pelas múltiplas experiências que vamos tendo ao longo das encarnações e reencarnações sucessivas. Potencial e habilidade, ou seja, conforme vamos encarnando e desencarnando e reencarnando, vamos ganhando potencialidades e vamos adquirindo, né? Vimos para a Terra com algumas potencialidades e vamos desenvolvendo habilidades. O processo da evolução envolve desenvolvermos habilidade para nos capacitarmos a viver uma vida melhor aqui na matéria e na vida espiritual. Então, essas habilidades vão nos proporcionando, vão nos capacitando a vivermos melhor, tanto aqui na matéria, né, a partir do momento que vamos aprendendo, que vamos entendendo o processo, nós vamos tendo uma vida melhor aqui na matéria
e também uma vida nos preparando para uma vida melhor na espiritualidade. São conquista, né? Essas habilidades que eu falo assim, fulano nasceu, as pessoas costumam chamar de dons. Fulano tem dom para isso, dom para aquilo, né? São conquistas, não são dons. Se Deus desse um dom para um e não desse para o outro, aí ele estaria sendo injusto, né? Então, isso são conquistas. O que nós chamamos de dons seria, de fato, uma habilidade conquistada em experiências passadas, que levaremos como possibilidades futuras. Então, por isso, aí sim a gente entende porque crianças tão pequenas ainda, em tenra idade, né, têm tantas habilidades, às vezes, para música, para as artes, ou para matemática, enfim, para todas as ciências, e a gente não consegue compreender à luz de uma única vida. A gente só vai conseguir compreender que isso é uma conquista que esse espírito fez ao longo de encarnações e encarnações. Progresso espiritual. É através do progresso espiritual que o homem consegue a plenitude da felicidade, do amor e da paz. Do contrário, isto lhe seria negado. A noção de uma só existência nega-lhe a possibilidade de progredir e o reduz às condições que esta única vida lhe proporciona. Ou seja, então o progresso ele é alcançado, né, e a plenitude, esse progresso espiritual é que nos conduz a ter uma felicidade plena, um amor pleno, uma paz duradoura, mesmo que não seja agora, mas futuramente. E do contrário, a gente pensar de uma única vida, a gente é negar tudo isso aí. Porque nós sabemos que em uma única vida, nós não somos capazes de nos aperfeiçoar e de atingirmos, né, essa felicidade plena, esse amor pleno e essa paz. Lei de causa e efeito ou lei de ação e reação. O que é livre-arbítrio? A liberdade de decidir e agir existe antes da ação ser executada. Então, nós temos, antes de exercer qualquer ação, nós temos a liberdade de decidir e agir. Isso é o que a gente fala em livre-arbítrio. É a possibilidade, a liberdade de escolha, né? De decidir como agir. No estágio do instinto, o uso do livre-arbítrio é limitado, ou seja, nas primeiras encarnações, lá ainda bem, quase que animalizado, né, o homem, ele agindo ainda por instinto, por falta de conhecimento, então, é limitado esse livre-arbítrio, porque você só ganha poder de escolha a partir do momento que você conhece. Se você não conhece, você não tem poder de escolha, né? Então, quanto mais ignorante, no sentido de ignorar, de desconhecer, é o ser humano, menos possibilidade de escolha. E, portanto, ele se torna limitado, né? O livre-arbítrio dele é limitado, pois age movido pelos impulsos primitivos, inércia e irritação. À medida que o ser se desenvolve, aprende que mais do que se fazer o que se quer, consiste em fazer o que se deve. Então, quanto mais a gente se desenvolve, mais a gente vai ganhando a consciência que mais importante do que fazer o que se quer é fazer o que se deve ser feito. Né? O livre-arbítrio é uma conquista evolutiva. Quanto mais vamos evoluindo, mais vamos desenvolvendo o nosso poder de escolha, ou seja, vamos conquistando o livre-arbítrio. Reencarnação, lei de justiça. Quando se afirma que se vive uma vez, diminuímos a noção que temos de Deus, que deixa de ser a onipotência divina, pois teria criado os seres humanos de maneira desigual, injusta e cruel. Se nós pensarmos, né, em uma vida só, Deus deixa de lado a onipotência, né, divina, ele não é, por ele ter criado seres humanos desiguais, e então, de uma certa maneira, ele estaria privilegiando uns em decorrência de outros. Por isso que a reencarnação é uma realidade lógica, clara e atesta não só a bondade divina, a sua justiça e misericórdia, mas também a sua inteligência suprema. Ou seja, Deus se torna justo quando nós
adquirimos e nós pegamos, né, adotamos a ideia da reencarnação. Porque à luz de uma única vida, não há como pensar num Deus justo, num Deus bom. Porque senão, o que nós, diante de uma única vida, estaríamos pensando agora, comparando nessa vida atual somente, a nossa vida com aqueles que estão na Etiópia, com aqueles que estão na Síria, que estão sofrendo as mais terríveis provações da fome, da miséria e de tantas outras coisas. Né? Então, que justiça seria essa diante de uma única vida? Que lógica seria essa? Reencarnação, oportunidade de aprendizado e reparação. Quando reencarnamos, trazemos um plano de vida. Ele é flexível, ele não é fechadinho, mas as principais ações estão ali contidas. Compromissos assumidos perante a espiritualidade e a nós mesmos, e que dizem respeito à reparação do mal e à prática de todo o bem possível. Esse plano que nós assumimos, né, ao chegarmos aqui, quando de lá do plano espiritual saímos para aqui, nós assumimos os compromissos de quê? De reparar o nosso mal e de praticar o maior número possível de boas ações. É um plano que a gente sabe que a gente não cumpre integralmente, porque a gente, né, vacila, né? Mas existe. A reencarnação, desta forma, é a oportunidade de reparação, como é também oportunidade de dedicarmos nossos esforços pelo bem dos outros, apressando nossa evolução espiritual. Não adianta a gente só evoluir sozinho, né? É necessário que a gente faça a nossa parte e ajudando aqueles, arrastando aquele máximo de pessoas que puder. E por isso a gente vai ver no final aí a nossa responsabilidade, o nosso compromisso, né? Meta da educação espírita, aí ela está. A caridade máxima que o espírita deve procurar realizar como ideal de vida não é o assistencialismo social, respeitável e necessário, mas limitado e superficial. É sim a caridade da educação. Então, a gente fazer assistencialismo, ajudar, dar cesta básica, isso tudo é importante, mas não é o essencial. Esse aí ele é uma caridade limitada e superficial. A principal caridade que o espírita deve ter, deve exercer, é a de educação. A educação em que sentido? Elevar, transformar, despertar consciências, contribuindo para a mudança interna dos homens, que resultará também numa evolução externa. Esta deve ser a meta de todo espírita. Então, a gente, quando assumiu essa bandeira, a gente assumiu a responsabilidade não só para conosco, mas para com os outros. Por isso a gente está aqui, né? Aí fica nervosa, faz tudo, mas fica, vai e vem, né? Se atreve. Pensa que está podendo, né? Reflexão. A cada ano temos, então, 365 novas oportunidades para a renovação moral, para realizarmos coisas boas em nós e para aqueles que estão ao nosso redor. O que estamos fazendo com esse tempo precioso? Vamos pensar sobre isso, né? A gente não precisa vir aqui. Pode falar com um colega de trabalho, pode falar com a família, pode, né, fazer uma visita, conversar com alguém, falar. A gente sempre tem uma oportunidade de dar alguma deixa, de falar alguma coisa sobre a doutrina. Reencarnação e evolução. Sou um cidadão do universo. A vida neste planeta é transitória. É como se fosse uma viagem. Sou um viajante em busca da felicidade e depende de mim encontrá-la. Tem uma mensagem aqui do Chico Xavier que eu achei muito bonita. Nasceste no lar, porque a gente sempre acha que a gente está injustiçado pra caramba, né? Nasceste no lar que precisavas. Vestiste o corpo físico que merecias. Moras onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades.
nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Tudo são escolhas nossas, né? Teus parentes, amigos, são as almas que atraíste com tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrás, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontade são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na tua jornada vivência. Não reclames nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma a tua meta. Busca o bem e viverás melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo. Qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. E aí, então, quando a gente fala de... E eu, às vezes, critico um pouco as escolas particulares, principalmente, em relação a só conteúdo, e não preparar o aluno para a vida, está muito ligado a isso, né? Que se prepara sempre para o vestibular, para o concurso, e não prepara com valores, né? Ensinando a criança a viver para o mundo, no mundo, né? Então, eu questiono às vezes muito isso, porque a escola particular ela se foca muito no conhecimento intelectual. Bom, educação não transforma o mundo, educação muda pessoas, pessoas transformam o mundo, é um pensamento de um dos maiores educadores brasileiros, Paulo Freire, né? E aí eu trouxe trechos desse discurso que foi proferido por Allan Kardec, na época nem era ainda Allan Kardec, em 1834, ele era ainda Denisard Rivail, né, Hippolyte Denisard Rivail, e ele era diretor de uma escola, e ele teve necessidade de vender parte dessa escola em agosto de 1834, em decorrência da dificuldade financeira, e nesse momento que ele faz um discurso e faz uma premiação para os alunos lá da escola. Então, ele tem alguns trechos que eu achei bastante interessante. Sobre o educador. Sobre o educador, ele disse: a educação é a obra da minha vida, e todos os meus instantes são empregados em meditar sobre esta matéria. Sou feliz quando encontro um meio novo ou quando descubro novas verdades. Então, o verdadeiro educador, ele o tempo inteiro, ele pensa em educação o tempo inteiro. É uma máquina de pensar o tempo inteiro, sempre buscando novos meios, novas fórmulas para ensinar. Enfim, o tempo inteiro ele está pensando nisso. Por isso é uma missão tão importante, né? Porque você lida com almas. Você modela almas, espíritos, você não modela corpo, né? Então, é uma função muito importante. Aquela pessoa que faz realmente isso por amor, que gosta de fazer, o tempo inteiro ele vive em função disso. Ele não sabe viver de outra forma, né? Tudo ele pensa em função da educação. A arte do professor, o que ele disse? Como hábil jardineiro, ele deve conhecer o terreno em que semeia, pois o espírito da criança é um verdadeiro terreno cuja natureza é preciso estudar. E assim como o talento do jardineiro não se limita a saber colocar plantas na terra, assim o do professor não se limita a fazer aprender os rudimentos. Ou seja, não basta jogar, distribuir conhecimento, né? O jardineiro, o talento dele não está só em jogar ali a semente. Não é dessa forma que vai germinar. É necessário todo um cuidado, todo um preparo para o terreno, né? E para essa planta germinar, frutificar, florescer e frutificar. Assim é o professor, né? Ele tem essa arte de cultivar a aprendizagem. Então, ele tem esse talento, né? Tem que ter esse talento de instigar a curiosidade, de fazer com que o aluno
tenha vontade de aprender, ele tem que despertar esse interesse, essa vontade, e fazer isso de uma maneira que o aluno sinta vontade de aprender, apesar que hoje em dia é uma missão impossível, quase impossível. A arte de cultivar. Eu posso apressar o progresso de uma criança, posso desenvolver sua inteligência, mobilizar seu espírito. Quantas crianças, seu espírito. Quantas crianças não foram injustamente taxadas de incapazes porque não conseguiam aprender as línguas mortas? Quantas outras não foram qualificadas de prodígios porque aos 10 anos faziam maravilhosamente temas e versões e foram nulidades no mundo? Ou seja, ele aqui falando dessa capacidade de que quantas crianças foram taxadas de incapazes porque não aprendeu línguas mortas, né? Como o latim hoje, que a gente vê é uma língua morta. Foram taxadas porque não aprenderam aquilo. E outras foram qualificadas como crianças prodígios, que aos 10 anos falavam, né? Faziam maravilhas, mas que foram inúteis ao mundo. Inúteis porque o conhecimento que eles adquiriram não contribuíram nem para o progresso dele mesmo e nem para o progresso do mundo. Enquanto outros que não tiveram, né, tanto bom desempenho acadêmico, mas foram muito úteis à humanidade. Então, a gente vê que o conhecimento científico ele é importante, mas ele não é determinante para uma alta moralidade. Às vezes, pelo contrário, o conhecimento em excesso, às vezes, nos tornam cruéis, nos tornam desumanos, né? E, às vezes, aquele com menos conhecimento acadêmico se torna um ser muito mais útil à humanidade do que os grandes gênios, né? Não é regra geral, mas pode acontecer. Educação moral e material. Estes resultados morais, os mais importantes sem dúvida, que ele não terá obtido senão às custas de perseverança e habilidade, lhe serão frequentemente contados como nada. Prefere-se o material porque pode-se vê-lo, porque ele cai sob os nossos sentidos. Não se despreza o outro resultado, mas ele é menos apreciado porque nos atinge menos sensivelmente. Ou seja, a humanidade dá mais valor ao conhecimento material do que o conhecimento moral. Porque o conhecimento material, ele é visibilizado, né? A gente consegue ver, enxergar, fulano faz isso, faz aquilo. E o conhecimento, a educação moral, fica com a pessoa, ele não é visível ao mundo, né? Então, nós normalmente damos mais valor ao conhecimento material. Missão de Rivail, quer dizer, que ainda era Rivail, não era Allan Kardec. Disse no começo que a educação é a obra da minha vida, ele falando sobre ele mesmo. Não faltarei à minha missão, pois penso compreendê-la. Inimigo de todo o charlatanismo, não tenho tolo orgulho de acreditar cumpri-la com perfeição, mas tenho ao menos a convicção de cumpri-la com consciência. Ou então, olha a humildade dele, né? O cara que era, né, ele disse que ele era inimigo do charlatanismo e não tinha o tolo orgulho de acreditar que ia exercer a profissão de educador com perfeição. Mas ele tinha consciência, convicção de cumpri-la com consciência. E é isso aí que nos assemelha, né? Nos assemelha não com ele, porque estamos muito longe. Nos assemelha, eu quero dizer, a missão do espírita com a missão do educador. Que nós temos a missão. E aí, no meu caso, e daqueles que abraçam essa profissão, a dupla missão de plantar e colher almas, né? Ou seja, de cultivar almas, ou seja, da gente no sentido de fazer, levar luz, porque a educação é para levar luz nas trevas, na treva do conhecimento. E o Espiritismo nada mais é do que isso também, levar luz onde há as trevas da ignorância, do desconhecimento, né? Então, que a gente possa pensar muito, né, nessa nossa missão que assumimos, não só de falar aqui,
mas enquanto abraçamos a doutrina espírita, o dever, o compromisso que temos para com ela, de divulgá-la sempre que possível, sempre que for necessário. Uma boa noite a todos, fiquem em paz e que Deus possa nos dar uma semana de muita produtividade.